Boa noite a todos. O meu trabalho é sobre diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Então, a educação nos presídios. De acordo com a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, no artigo 17, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. No artigo 18, ele fala que o ensino de primeiro grau será obrigatório. No artigo 19, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação e de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. No artigo 20, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares. Então, uma entidade particular, se quiser colocar os presos para estudar e ela ministrar, pode. Então, no artigo 21, em atendimento às condições locais, dotar-se a cada estabelecimento de uma biblioteca. Então, cada estabelecimento penal terá uma biblioteca. A educação está inserida dentro do sistema penitenciário há mais de 60 anos. Então, há mais de 60 anos que é implantada a educação no sistema penitenciário. Na década de 1950 não havia proposta de estudos aos presos, uma vez que a cadeia era um local de detenção de pessoas que aguardavam uma decisão judicial. Então, a cadeia na década de 50 era só quem aguardava uma decisão judicial. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o Brasil possui 469.546 presos, distribuídos em 1.771 unidades penais no país. Porém, milhares deles ainda estão em delegacias de polícia. Estima-se que cada 100 mil habitantes do Brasil, 247 estão encarcerados. Então, é uns números absurdos, né? A população carcerária no Brasil cresce de forma assustadora. Então, nos anos de 2000 a 2009, esse contingente aumentou 101,73%, saltando de 233.755 internos nos dados de 2000 para 469.546, dados de 2009. Então, EJA em espaços de privação de liberdade no Brasil. Então, a educação para esse público é importante ter claro que os reclusos, embora privados de liberdade, mantêm a titularidade dos demais direitos fundamentais, como é o caso da integridade física, psicológica e moral. O acesso ao direito da educação lhe deve ser assegurado universalmente na perspectiva acima delineada. Então, está na lei, como eu li lá anterior, está na lei que o acesso à educação é primordial. As políticas de educação e espaço de privação de liberdade orientam-se no desenvolvimento de toda a pessoa, levando em consideração os seus antecedentes de ordem social, econômica e cultural, sendo incluídos em programas de alfabetização, educação básica, formação profissional, atividades recreativas, religiosas e culturais, educação física, desporto, educação social, ensino superior, não devendo existir impedimentos aos internos para que participem de programas educacionais oficiais e que devem propiciar os recursos necessários à equipe de docentes para que os reclusos possam receber a instrução adequada. Embora seja uma legislação avançada, segundo o especialista na área, não podemos deixar de observar uma certa restrição às oportunidades educacionais nos presídios, se comparada à educação fornecida aos jovens e adultos que não estão privados de liberdade. Apenas o ensino fundamental foi preceituado como obrigatório. Então, como nós vimos a lei lá, só o ensino fundamental é obrigatório na cadeia, não sendo prevista garantir a possibilidade de acesso ao ensino médio ou educação superior. Então, ensino médio e educação superior não tem lá, são poucos os estabelecimentos. Né?
Segundo diversos estudiosos do tema, a educação em espaços de ocupação de liberdade pode ter principalmente três objetivos imediatos que refletem as distintas opiniões sobre a finalidade do sistema de justiça penal. O que é essas finalidades? Manter os reclusos ocupados de forma proveitosa, melhorar a qualidade de vida na prisão e conseguir um resultado útil, tais como ofícios, conhecimentos, compreensão, atitudes sociais e comportamento, que pendurem além da prisão e permitam ao apenado o acesso ao emprego e uma capacitação superior, que sobretudo propicie mudanças de valores, pautando-se em princípios éticos e morais. Essa educação pode ou não se reduzir ao nível da reincidência. Então, que a educação lá na cadeia não vai dizer nada que o preso, a hora que sair de lá, vai cometer algum delito ou não. Compreendendo a educação como um dos únicos processos capazes de transformar o potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades, e o educar com o ato de criar espaço para que o educando, situado organicamente no mundo, empreenda a construção do seu ser em termos individuais e sociais. O espaço carcerário deve ser entendido como um espaço socioeducativo. Assim sendo, todos que atuam nessa unidade, dirigentes, técnicos e agentes, são educadores e devem estar orientados nessas condições. E todo mundo que trabalha na cadeia tem que participar também da educação dos presos. O estudo realizado pela socióloga Julia Langruber revelou que apenas 17,3% dos presos estavam envolvidos em alguma atividade educacional. Então você vê só 17% dos presos que estão em uma atividade, numa cadeia educacional. Levando-se em conta que 70% dos presos não terminaram o ensino fundamental e que cerca de 10% eram analfabetos, é razoável pensar que os sistemas penitenciários não parecem interessados em alterar tal quadro. Então, de acordo com essa pesquisa dela, 17% só dos presos estudam, 70% nem terminaram ensino fundamental e 10% são analfabetos. E a cadeia, na verdade, não se interessa em alterar esse quadro aí. Tramita atualmente no Congresso projetos de lei alterando a lei de execução penal, para que seja concedido aos presos e presas a remissão da pena pelo estudo. Algo semelhante ao que acontece hoje com o trabalho. Enquanto isso não se efetiva legalmente, fica a cargo do juiz da execução penal nos estados a interpretação do referido direito. Então, a educação ela não tem nenhum direito à reclusão. Né? Em alguns estados, a prática da remissão pelo ensino, embora não prevista na lei de execução penal, já é adotada há tempos, com sucesso à base de um dia de pena, 18 horas de estudos, um dia de pena. O maior interesse dos internos penitenciários está diretamente nas atividades laborativas, pois além de ganho financeiro, oferecem a possibilidade do abatimento da parte da pena. Então eles mais se interessam nas atividades laborativas. Conforme Langruber, a existência de ações educacionais também não é garantida da presença dos internos, porque a escola, que teoricamente seria um veículo de mobilidade social, não surte os efeitos esperados. Currículos tradicionais aliados a um quadro de professores que aparentemente não estão treinados para o desempenho dos... O Estado brasileiro tem sido historicamente incompetente para prover educação e trabalho ao preso. Constroem-se unidades prisionais sem espaço para oficinas de trabalho e escola. Existem escolas que não ensinam. A educação para o trabalho é absolutamente ignorada quando existem recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador, o FATNE, que podem ser utilizados para tal finalidade. Então, eles constroem presídios sem ter sala de educação, para os presos trabalhar e tudo.
A educação na prisão tem uma porção de justificativas e preocupações, garantir um mínimo de ocupação para os internos, oferecer mão de obra barata para o mercado de trabalho, quebrar o lado ruim da personalidade e construir um novo homem e uma nova mulher, apresentando atitudes e comportamentos religiosos, oferecer ferramentas para a vida externa, reeducar e reduzir a reincidência. Geralmente, as ações de educação dentro do cárcere são realizadas em parceria com as secretarias estaduais de educação. Então, a secretaria de cada estado que cuida daí das penitenciárias, da educação, mediante convênio com a cooperação técnica. Segundo estudo realizado por Langhuber, 83,3% dos estados da federação mantinham no período da pesquisa convênios com a Secretaria de Educação para o desenvolvimento de atividades educacionais, e 17,3% dos internos do sistema do país estavam envolvidos em alguma atividade educacional. Os gestores das escolas dependem quase que exclusivamente do humor dos gestores das unidades penais para realizar as suas atividades, comprometendo muitas vezes a proposta pedagógica da escola. Então, geralmente tem muitas barreiras que impõem a escola no presídio. Geralmente a relação é bastante tênue, muitas vezes tensa, entre ambos, estando quase sempre limitados ao espaço da escola. Ultrapassar qualquer limite é estar desrespeitando o campo de atuação do outro. Constantemente são alvos de disputa de poder. Caso não possuam uma boa relação com o gestor da unidade, as suas atividades se limitam exclusivamente ao espaço da escola. Então, se o professor não manter boa relação lá com o gestor da unidade, da prisão, as atividades são bem limitadas. Dentro de uma unidade penal, a escola geralmente é considerada pelos internos como um oásis dentro do sistema penitenciário. Segundo eles, é na escola que conseguem se sentir livres e respeitados. Então, um exemplo que a escola entra na cadeia. Por esses e outros motivos, os profissionais que atuam nas escolas são muitas vezes criticados pelos agentes operadores da execução penal, principalmente pelos agentes penitenciários. Geralmente encaram os docentes como profissionais que atuam de forma muito emotiva com os apenados, não levando em consideração o grau de periculosidade dos mesmos. Em muitos casos, as atividades realizadas pelas escolas são desqualificadas e ameaçadas, dependendo quase que cotidianamente de consentimentos. Para se executar qualquer atividade extra-classe, fora da rotina do dia a dia da escola, e principalmente do seu espaço físico, depende de prévia autorização e consentimento da agente penal. Então, a escola é muito restrita lá na unidade penal. O excesso de zelo pela segurança geralmente impede qualquer criatividade docente. Passar filmes, convidar palestrantes, desenvolver pesquisas, atividades coletivas, então tudo é proibido. A grande maioria, dependendo do estado, é composta por profissionais contratados, justificando a rotatividade constante de profissionais nas escolas. Muitos nem mesmo possuem experiências com o trabalho docente com jovens e adultos, saindo das universidades para atuar em escolas regulares do mundo livre, sem nem mesmo terem vivenciado qualquer iniciativa ou experiência com a pedagogia social. Poucas são as universidades que investem em uma matriz curricular que estimule e possibilite o discente de visualizar alternativas no campo profissional. Então, nenhuma universidade investe nisso, em treinar o aluno para atuar na cadeia. Alguns professores, em conversas informais, disseram que após terem vivenciado algum fato intramuros, atualmente compreendendo melhor o cotidiano e os procedimentos de segurança muitas vezes criticados. Segundo eles, é como se reconhecessem que vivem cotidianamente em um barril de pólvora, que qualquer faísca pode virar ou gerar um conflito, uma explosão.
Poucos são os estados que oferecem algum incentivo, principalmente de ordem financeira, para os profissionais da área de educação atuarem no cárcere. Alguns estados chegam a oferecer um percentual de gratificação que pode ultrapassar 100% do salário bruto. Então, tem estados que pagam 100% do salário da escola normal para o professor atuar lá no presídio. Por outro lado, outros estados só pagam um adicional de periculosidade para qualquer servidor que atua dentro do cárcere. Desconhece e nega ao profissional de educação que atua no sistema penitenciário tal gratificação. Quanto à infraestrutura, são geralmente espaços improvisados e precários. Então é uma salinha lá no fundo sem qualquer... É um espaço muito improvisado. Então agora tem uma tabela aqui do número de presos que estudam por estado. Veja só, no Acre, 3.036 presos, só 253, 8,33% que estudam. Eu vou falar só de uns estados aí, porque se falar de muitos estados vai ficar muito cansativo. Né? Então aqui, como vocês verem aqui, no Amapá, 1925, 147, só 7%. No Ceará, não tem nenhum que estuda. No Maranhão, 3.378 presos, 29 estudos, 0,85%. No Paraná, 21.747 presos, 2.870 estudam, 13,19%. No Rio de Janeiro, 22.606 presos, 3.718 que estudam, 16%. Aqui tem outro estado, Santa Catarina, 9% estudam os presos. São Paulo, de 145.096 presos, 11,40 estudam. Então, como vocês podem ver, muito poucos presos que estudam